Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 20 de maio de 2025. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra para vocês ficarem meditando a respeito de servir a Deus, como servir a Deus, por que servir a Deus, de que forma servir a Deus, e se nós não fomos assim ensinados de forma errada desde que a gente nasceu. A palavra que nós vamos compartilhar está lá no livro de primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, tá? Acompanhem comigo lá. No versículo 2 diz assim: E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas com eles nas cidades, para que se juntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Muito bem. Mais para frente, lá no versículo 7, levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiú guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Bom, lá no livro de Números, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: Havendo, pois, Arão e seus filhos, a partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Gente, a Arca da Aliança é um artefato alienígena, né? Os alienígenas, não estou falando de marciano verdinho, alienígena, não é da Terra. E era um artefato muito poderoso. Na arca estava a presença de Deus, e a arca era um instrumento de guerra de Israel, e quando estavam com a arca fazia cada coisa. E vejam, Deus tinha deixado instruções para o povo, né? Ele mandou fazer umas argolas assim na Arca da Aliança. Aí passava um varão, e a arca só podia ser carregada com aqueles varões no ombro dos sacerdotes filhos de Coate, que era da tribo de Levi. Então, essa era a forma que Deus estabeleceu. Aqui tem uma história muito engraçada que vocês têm que ler depois. Então, os filisteus eles ganharam uma guerra contra Israel e capturaram a Arca da Aliança. E levaram e colocaram no templo deles na frente de Dagon, uma estátua lá que era um deus com a carona de peixe, assim, sabe? Que eles sacrificavam inclusive crianças também para Dagon. Bom, daí fecharam o templo e tal. Outro dia amanheceu o Dagon caído assim na frente da Arca da Aliança. Eles falaram: nossa, o que aconteceu e tal? Ergueram a estátua e tal, deixaram ali a arca. No segundo dia, o Dagon estava caído de novo, a estátua, e cortado os braços, cabeça, tudo da coisa. Eles falaram: meu Deus do céu, temos que tirar essa arca daqui. E aí o povo inteiro dos filisteus começou a ter uns tumores assim, sabe, no ânus, e a praga se espalhou entre eles. Eles falaram: sabe o que, vamos mandar embora essa arca daqui, né? Puseram lá em cima de uma carroça e botaram um monte de treco de ouro assim, em formato das feridas ali, das hemorroidas, né? E mandaram a arca embora dela. Ficou na casa do Obed-Edom, depois lá, que era o cara que ficou com ela. Bom, mas essa é uma outra história, para a gente ver assim os detalhes. Daí Davi mandou buscar a arca. E muitos se entristeceram, porque aconteceu esse episódio lá com o Uzá, né, que morreu. E as pessoas às vezes não entendem, acham o Deus do Velho Testamento muito rústico, muito vingativo e tal. Mas tem que pensar que nós temos
2000 anos de involução ou de evolução, sei lá o que aconteceu com a gente nesse tempo. Então as coisas são diferentes hoje, né, daquele tempo. O fato é que quando Deus dá uma direção e diz assim, faça uma coisa assim, a gente não pode fazer meio assim, ou mais ou menos assim, ou relaxar. O troço não dá certo. Vocês veem as coisas acontecendo nas igrejas, né? Como estão ruindo as igrejas. Por quê? Porque as igrejas ofertas, pelos likes, pelo engajamento e tal, do que pelas pessoas, né? Então, antigamente os pastores se esforçavam, andavam pelo meio do mato, coisas para atender uma pessoa, uma família, né? Hoje não, hoje eles querem volume, né, de gente. É uma coisa que aconteceu com as igrejas, né? Já aconteceu várias vezes isso aí. Aconteceu com os fariseus, né? Lá de certa maneira. Daí depois com a igreja católica, né? Na Idade Média, na cristandade. Aí vieram os protestantes e agora o negócio está esculhambando também. Mas o fato é o seguinte, o fato é que quando a gente vai fazer as coisas de Deus, a gente tem que tentar fazer as coisas direitinho. Por isso que você tem que ler na palavra de Deus como que Deus orientou para fazer, sob pena da gente, mesmo no período da graça, né, incorrer em alguma situação desastrosa, assim como de Uzá, né? Uzá não tinha má intenção, ele foi só segurar a arca. Só que Uzá, como levita, devia conhecer a lei do Senhor e devia saber que eles não deviam carregar a arca num carro de bois, mas sim em varões nas costas dos coatitas, e ele não devia tocar, era proibido tocar. Deus falou assim, se tocar vai morrer. E aí como é que vocês querem que Deus faça? Aí o cara toca, sabe? Daí Deus não pode transigir com isso, Deus tinha que cumprir. É a mesma coisa quando ele ia matar Moisés, né? Ele falou assim, tem que circuncidar. Moisés não estava cumprindo, né? E só não morreu por causa da mulher, da Zípora, né? Que atendeu da situação. Então, Deus é um Deus de aliança. E os milagres que ele prometeu continuam acontecendo. A salvação que ele prometeu vai acontecer. E as coisas também que ele falou que não iam dar certo para aqueles que fizessem de forma errada, também vão acontecer, porque o Deus é o Deus da aliança, e a aliança se cumpre. Então, nós temos que honrar a nova aliança com Jesus e procurar, em primeiro lugar, ler a palavra de Jesus. Se você não quer ler outras coisas, leia os evangelhos, tá? Leia os evangelhos. E o que ele disse ali, tá? Você cumpre, tenta cumprir. Porque é aquilo que vai atrair bênção e salvação para sua casa, do jeito dele. Amém? Pai, obrigado pelas nossas vidas e pela tua palavra que nos ensina tanto. Ela é fundamental para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão que está ouvindo aqui hoje comigo. Abençoa sua casa, seus filhos, seus negócios, seu trabalho. Que tudo vá bem para ele e que todos nós possamos conhecer a tua palavra e fazer as coisas conforme a tua palavra, para que a tua bênção chegue às nossas casas. Em nome de Jesus. Amém? Abençoe muito nesse dia.